O capítulo 1. Leremos do verso 27 ao verso 30, a nossa meditação esta manhã de domingo. Filipenses, o capítulo 1, o verso 27 ao verso 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Oremos. Ó Deus, agora nós estamos à tua presença para rogar e pedir que o Espírito de Deus seja sobre nós e nos dê a compreensão das verdades anunciadas na palavra santa, a nós que somos pecadores, a fim de que deixemos os nossos pecados e vivamos em santidade e novidade de vida, o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Filipenses, a alegria de viver em Cristo. O princípio que é apresentado em toda a epístola, da condição na qual Paulo se apresenta, estando ele alegre, ou ordenando aos cristãos que vivam em alegria. Essa alegria ela não é circunstancial, nem é gerada por um desejo nato de um próprio apóstolo ou naqueles a quem ele fala. Ela é resultado de viver em Cristo, ter Cristo como Senhor da sua vida. Então nós temos este tema geral nessa série de sermões, Filipenses, a alegria de viver em Cristo. A pergunta que surge é: como tornar-se mais parecido com Cristo? Ou como viver em Cristo? Como apropriar-se dele como Senhor e Salvador da sua vida e praticar isso no seu dia a dia? A resposta é dada por Paulo, e a resposta dada por ele é: conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. E nós temos o nosso verso-chave para este ano, Filipenses capítulo 3, o verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A apropriação da obra redentora de Cristo, doutrina essa largamente esquecida nos nossos dias, principalmente no evangelicalismo. Cristo não tem uma operação diária na vida dos cristãos. Os cristãos deixaram de se apropriar diariamente dele e da obra redentora dele realizada na cruz. Nós defendemos, e é claro nas escrituras esta verdade, que ele morreu uma única vez, mas a ação da morte dele é contínua. E portanto, diariamente o cristão deve tomar para si e se apropriar daquilo que nós denominamos benefícios da morte de Cristo. Dentre esses benefícios, portanto, nós temos lá o perdão dos pecados, a libertação do domínio de Satanás, e a apropriação então dessa obra redentora nos transforma naquilo que denominamos santificação, a mudança diária na vida do cristão. A epístola nos mostra Cristo, então, como o padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. E isso fica bem claro no versículo hoje. Esse é o versículo central do nosso sermão esta manhã, o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Esse é um versículo que, se de fato tivéssemos lido com mais atenção, talvez muitos não estariam nessa empreita chamada cristianismo. É um versículo que traz pavor, pessoalmente, à minha alma, me assombra muito como ser humano. O apóstolo diz assim que foi concedida a nós a graça de padecer, de morrer
perder tudo, perder a sua própria vida, aquilo que você é, você deixa de ser o que você é. E ele diz de padecer, diz por Cristo, morrer pelo Evangelho. E ele então conclui dizendo, e não somente de credes nele. Crer nele é fácil, os demônios creem e tremem. E eu já falei outrora sobre isso aqui, que nós não passamos de demônios paraguaios, falsificados. A gente crê, mas não treme. Nem para demônio a gente serve para ser. Isso é triste, porque as Escrituras declaram que além de crer, eles tremem. Nós declaramos crer, mas não trememos, não há tremor nas nossas almas. E Paulo diz assim, meus irmãos, vocês não foram chamados só para crer, vocês também foram chamados para padecer, para morrer por Ele, para dar a vida de vocês por Ele. Então a ideia de renúncia pessoal, a ideia de humilhação. Se você atentar às demais religiões que existem por aí, dentre elas o evangelicalismo, e o Marshall está muito certo no livro dele, Cristianismo e Liberalismo. O cristianismo de hoje não é o cristianismo bíblico. Não há ideia lá de humilhar-se, de renúncia pessoal. Nós precisamos restaurar essa doutrina esquecida na igreja, da qual muitos se tornaram mártires, entregando a vida, tudo o que tinham, seus dons, talentos, família, bens, prazer, pelo Evangelho, e fazendo Cristo ser anunciado a todos em todo lugar. Nós não o temos feito, e isso, claro, essa epístola nos convida a esta verdade. Já vimos que Paulo não estava certo do seu destino terreno imediato, ele não sabia se continuaria vivo ou se morreria, mas domingo passado concluímos o sermão, a ideia de que Paulo disse, eu estou pronto para servi-lo tanto na minha vida quanto na minha morte, e não me importa o resultado terreno imediato que venha. Se eu continuar vivo, servirei a Cristo. Se morrer, servirei a Cristo da mesma forma. Se ele tivesse tomado uma decisão egoísta, teria ido para o lar do céu. Ele então, depois dessa decisão, ele diz assim, para mim melhor é morrer, é o lucro, é o ganho. Mas eu não vou pensar em mim como o Paulo. Eu vou continuar vivo para servir a igreja. Domingo passado à noite eu falei sobre essa ideia, ou se não me falha aqui a memória agora também, ou foi de manhã, que a igreja está fadada a fechar. E eu falo isso não em termos de localidade, ela vai continuar aqui como associação, clube, denominação, reunião de pessoas, ato social, mas como igreja de Cristo ela não permanece. Como aquela que é detentora do Evangelho, ela deixa de existir. Como uma igreja verdadeira, ela anuncia o Senhor Jesus Cristo pela pregação do Evangelho. Ela é evangélica, ela faz um anúncio das boas novas. Ela anuncia Cristo como Senhor e Salvador. Ela converte os que estão nas trevas. Ela manifesta os dons espirituais presentes em cada um dos crentes no serviço diário. Ela edifica, dá crescimento. Ela tem uma vida orgânica. Ela cresce, ela se desenvolve. Nós não temos feito isso além de uma unidade social. Então, daqui a 10, 20 anos, ela vai continuar assim aqui, como associação, como entidade, como núcleo social, pessoas que se gostam, são amigos, mas não como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela pressupõe a manifestação de Cristo, que padeceu pelos pecadores e ressurgiu dos mortos. E se Ele não vive em nós, nós deixamos de ser cristãos, e nós vamos ser qualquer coisa menos cristãos. Mas crendo que seria mais útil aos cristãos filipenses se permanecesse na terra, Paulo então decide não partir. Nós não sabemos como isso se deu, e eu falei um pouquinho sobre as várias teorias que existiam acerca daquele momento. Paulo talvez estivesse entregando a si mesmo. E quando você lê principalmente a vida dos puritanos e alguns exemplos de personagens do Antigo Testamento, é muito comum que eles estivessem antevendo o dia da sua morte, prevendo que ela estava chegando. Eles tinham tempo então para se sentar com a família e resolver questões antes da partida e dizer, agora eu entrego a minha alma ao meu Deus, e assim pereciam. Talvez Paulo estivesse nessa direção, eu acho que era mais provável isso, mas ele decide continuar vivo e anunciar o Evangelho. Ele tomou a decisão de ficar, ele estava disposto a permanecer no corpo.
Isso literalmente se contrapõe à ideia de perecer e partir. Uma vez então resolvido este assunto, ele passou rapidamente para seu interesse principal, o bem-estar espiritual dos cristãos filipenses. E agora o que ele vai falar a Filipos é aquilo que vai ser o cerne da sua epístola: vivam em Cristo Jesus, tornem-se semelhantes ao seu Senhor. Em primeiro lugar, então, ele dá uma exortação geral. Olha o verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Deixando então a seção introdutória e autobiográfica de sua carta, Paulo agora entra em uma seção muito prática, na qual ele faz várias exortações. E a primeira exortação é a cidadania celestial. Hoje de manhã, os meninos foram acordados mais cedo, e a Alice, claro, se colocou logo a perguntar: mãe, por que vocês acordaram a gente tão cedo? E eu, tomando café lá na cozinha, não perdi a oportunidade de responder dizendo assim: para que você se torne uma cidadã melhor. Ela, o quê? Eu falei: acordou cedo para ser uma cidadã melhor. Ora, o que se espera de um cidadão? Eu não sei se vocês sabem a origem da expressão cidadão, mas ela tem origem lá na República Romana. E ela falava a respeito daquele que ajuda a construir ou a estabelecer um núcleo de convívio melhor em comunidade. Portanto, o cidadão é aquele que se relaciona com outros. Isso diz respeito aos ganhos, trabalho, produção, existência. Tudo que ele faz gira em torno da comunidade do outro. Esse, claro, é um princípio bíblico. E a igreja, ela deve ser uma comunidade, ter uma comum unidade. E ela é estabelecida quando eu penso no outro antes de pensar em mim mesmo. E assim nós servimos uns aos outros. Como fez em muitas vezes, Efésios 4:1, Romanos 12:1 e 2, começou Paulo com uma exortação geral que determina o cenário para exortações mais específicas. Então ele começa falando de forma ampla e depois ele vai se tornando mais específico nas exortações que ele vai fazer daqui para frente na sua epístola. No verso 27, a palavra vivei aludia às associações anteriores dos cristãos lá em Filipos. Se vocês se lembram, na introdução dessa série, eu tratei um pouquinho sobre o sentimento forte que os filipenses possuíam lá na cidade de Filipos quanto à cidadania romana. Eles se orgulhavam disso e lutavam para a preservação dessa identidade. E agora Paulo faz alusão a isso quando ele invoca aqui essa expressão vivei. A palavra grega que Paulo usou, politeuste, muitas vezes referia-se a deveres de empregados pelos quais a pessoa é responsável como membro de uma comunidade ou grupo de pessoas. Apesar da nossa tradução simplesmente falar vivei, e aí nós temos a continuidade quando ele diz assim: acima de tudo por modo digno. Há uma dignidade em alguns ofícios. Eu, por exemplo, considero que o presbítero Bento, no ofício de pai, seja responsável. Não é isso que a gente espera? A gente espera que ele abandone os filhos aqui e vá embora. Antes, pelo contrário, ele, antes de ir embora, arrebanha cada um dos filhos. Às vezes a gente esquece, né? Dorme o menino no berçário, ou um fica para trás um pouco, mas ele lembra que ele precisa cuidar, guardar, proteger, zelar, educar, dirigir. É uma responsabilidade inata à função que ele assumiu quando se fez pai. Paulo então está dizendo assim, que cada um desses irmãos a quem ele está escrevendo tem uma responsabilidade inata, pertencente a eles, que é natural. E eles devem viver conforme essa responsabilidade. É a cidadania celestial. Quando você viaja por aí, e esse tem sido o relato geral, que outros países imediatamente reconhecem os brasileiros. São sujos, mal educados, irresponsáveis. Minha mãe está agora na Espanha
E da outra ocasião que esteve lá, ela levou aqueles bombons Serenata. Minha irmã gosta muito, e lá não tem esse bombom. E ela levou, e chegando em casa lá, ela distribuiu então a quantidade com ela e meu sobrinho. Cada um ganhou uma quantidade X. E ela saiu com minha irmã um dia para resolver algumas coisas. O meu sobrinho imediatamente comeu todos os bombons, como é comum às crianças. E logo os dele findaram. E elas saíram e foram fazer compras. E quando estavam retornando, elas encontraram um papel de bombom Serenata lançado no chão. Ela, é claro, não precisou usar de estratégias de investigação para supor que aqueles bombons eram os bombons da minha irmã, porque na Espanha não há esse bombom. Mas o que levou ela a concluir isso, ela falou assim: isso é obra de um brasileiro. Papel de bombom jogado no chão. O espanhol não faz isso. E aí quando chegou em casa, ela chamou: Gabriel, você mexeu nos bombons da sua mãe? E o olho dele arregalou, ele ficou assustado. E a primeira coisa: como é que a senhora sabe? Ah, porque você jogou na rua o papel do bombom. Então, é algo que vai preceder os brasileiros por aí. Falta de educação, de cuidado, de zelo no que diz respeito à cidadania. Nós somos assim, infelizmente. E Paulo então agora chama aqueles cristãos filipenses e diz assim: vocês têm uma cidadania. Não é a cidadania romana que vocês se orgulham. Não é o fato de vocês serem chamados filipenses, mas é a cidadania celestial. Vocês são cidadãos dos céus. Em outras palavras, quando vocês chegarem a algum lugar e pedirem o passaporte de vocês, vocês vão apresentar um passaporte que diz Reino Celestial. Essa é a identidade de vocês. Então eles tinham responsabilidades. E essa forma de viver digna invoca isso. Essa postura que identifica você com distinção em relação aos demais, que faz com que você seja um embaixador do reino, levando aonde quer que você vá às pessoas aquela identidade que lhe é própria. Desta palavra nos vem palavras como política ou político. A palavra política ou político, ela tem origem em polistelste. É daí que vem essa palavra. Literalmente traduzindo, ela diz respeito a essa capacidade de relacionamento público, de fazer notório políticas, ou seja, a forma como você se dirige, como você vive, como você se conduz. Qual é a sua política de vida? As pessoas devem olhar e identificar de imediato a sua política de vida. O que é que dirige você? O que é que rege você? É o Evangelho. Então Paulo no verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A sua forma de proceder, a sua vivência deve refletir a política do reino. As pessoas devem identificar imediatamente em você isso. Então Paulo disse: vivei como cidadãos, ou realizem seus deveres como bons cidadãos. É isso que Paulo espera dos filipenses. Meu irmão, padecer por Cristo significa isso. Antes de pensar em você mesmo, você precisa pensar no reino. Onde quer que você vá, você é um agente dele. Você foi chamado por Deus para fazer a propagação do Evangelho em todo lugar. Você literalmente é o garoto propaganda da igreja. É em você que a igreja noticia aos outros quem é Cristo. Você literalmente é a mensagem viva do Evangelho. Portanto, ser um cidadão do reino é assumir a forma de viver do Evangelho e praticá-lo onde quer que você esteja. Paulo fazia uma comparação significativa entre a cidade de Filipos como parte do Império Romano e o corpo de cristãos em Filipos como parte do reino de Deus. Eles teriam sabido instintivamente o que ele queria dizer. Ele está fazendo uma comparação, nós vimos isso desde a introdução dessa série de sermões. O orgulho dos filipenses em serem cidadãos romanos e como eles trazem isso, a história notória. E agora Paulo comparando isso. O orgulho que vocês têm, a forma como vocês vivem. Eu fico pensando que se nós louvássemos a Deus como torcemos no futebol, olha como a igreja seria conhecida por cantar louvores excelentes.
se nós nos vestíssemos com a palavra do Evangelho, como nós vestimos a bandeira brasileira em épocas de competição esportiva, olha como o Evangelho seria conhecido de todos. Como você veste a camisa do seu time de futebol, a bandeira dele, como você a estende, como você faz na época de Copa do Mundo, se assim o fizéssemos com o Evangelho, como seria notório a todos quem Cristo é. Essa é a cidadania que Ele quer que nós, os cristãos, tomemos, assim como os filipenses têm orgulho de serem um império romano, e vocês têm orgulho do time de vocês. Outros menos, é claro. Tem times por aí que não orgulham tanto o torcedor, né? Eu não vou citá-los aqui para que não vos envergonhe. Mas há quem se orgulhe, né? Um flamenguista, é claro, vive orgulhoso. Ah, mas aí ele põe o boné, põe a camisa, coloca uma bandeira, canta o hino, ensina o filho a torcer. Essa expressão que Paulo está dizendo que agora, como os filipenses faziam com a identidade romana, a gente deve fazer. Se você colocasse em você o Evangelho, como você faz com aqueles símbolos, ele seria notório e perceptível a todos. Essa é a cidadania que Paulo está dizendo. Então vivei, vistam-se, comuniquem-se, como o cidadão do reino deve fazer. O povo de Filipos tinha orgulho de seus privilégios e direitos de cidadãos romanos. Paulo, portanto, apelava para uma mentalidade familiar, cultural e emocional. Como nós fazemos, então, com tudo aquilo que nos representa, a universidade onde nos formamos, a profissão que defendemos, o time pelo qual torcemos, o nome familiar que trazemos, tudo isso nos identifica. E nós portamos isso com orgulho. É a mesma ideia, Paulo diz, da mesma forma, toma o Evangelho e façam notório a todas as pessoas que você é cidadão do reino celestial. Vocês são leais à sua cidade, ao seu país, dizia ele. Então muito mais sejam leais aos seus companheiros cristãos e ao reino eterno de Deus. Sejam bons cidadãos do céu, embora ainda estejam na terra. É o que declara o apóstolo Paulo. Como podiam fazer isso? Paulo completou a exortação no mesmo fôlego. Devem viver de um modo digno do Evangelho. Viver de um modo digno do Evangelho. Essa dignidade, ela é exigida em muitas áreas. A conduta ética em várias profissões. E se você fere a conduta ética da sua profissão, você é exortado, você é admoestado e pode chegar até o extremo de perder o direito de representar aquele setor. Paulo está dizendo a mesma coisa. Cuidado para que você não envergonhe o Evangelho e perca o direito de representá-lo, mas seja digno, honre o cargo que lhe foi dado como representante do Evangelho. Assim como todos os leais filipenses desejavam viver por modo digno de sua soberana vocação e privilégio de cidadãos de Roma, da mesma forma os cristãos de Filipos deviam viver de modo digno de sua soberana vocação, como cidadãos do reino de Deus. Paulo, portanto, exortava-os a viver de modo digno do Evangelho. Em segundo lugar, uma estratégia agora específica, verso 27 e o verso 28. Leiamos somente o verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Depois da exortação geral, Paulo faz exortações específicas aos problemas por que passavam os cristãos filipenses. E agora ele volta a uma situação própria daquela igreja. Haviam inimigos, adversários, estavam se opondo a eles. E Paulo então vai responder a essa situação, tomando agora uma outra ilustração, uma competição atlética. Ele rapidamente troca de metáforas. Ele tinha usado a metáfora da cidadania, agora ele vai para o campo da competição esportiva. E ele toma então um atleta como um exemplo.
Afastando-se da alusão à cidadania, ele apela agora para o conhecimento das competições atléticas dos filipenses. Eles sabiam muito bem o que significavam os ginásios, as competições esportivas. Haviam várias situações de competição. Nós sabemos, por exemplo, que nessa região já existiam competições do tipo das Olimpíadas. Os cristãos, então, filipenses, tinham uma ideia clara do que significavam os esportes. E aí ele diz, então, em primeiro lugar, estais firmes em um só espírito. Aqui é a ação defensiva. É preciso ter uma estratégia definida. Paulo diz assim, irmãos, há adversários, o verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ele declara que existe um inimigo, alguém que se opõe, alguém que é contra aqueles irmãos. E então ele declara que para resistir a eles, eles devem estar firmes em um só espírito. Olha o versículo de número 27. Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja precisa assumir essa decisão, essa posição defensiva, de proteger-se contra os inimigos, os adversários. Eles vão surgir sempre, vão atacar a igreja de todos os lados. O diabo, ele quer destruir a igreja, e ele sempre se levanta contra a igreja. E a igreja precisa ter essa ideia de formar uma barreira, uma unidade contra esse adversário, esses inimigos que se levantam contra ela, para afastá-los, para se opor a eles. Essas semanas atrás agora, eu fico muito triste pelo ocorrido. O programa da Rede Globo de televisão contou com a presença de um pastor presbiteriano, pastor Marcos Amaral, da Igreja Presbiteriana lá no Rio de Janeiro, e ele fez a defesa da união entre uma cristã professa e um pai de santo. O caso esteve nas mídias. Uma mulher membro de uma igreja pentecostal se casou com um pai de santo. E ele foi lá e o que ele disse se resumiu à máxima de que o que vale é o amor. Ora, a Escritura claramente declara que é pecado e que não deve haver julgo desigual. Se ela já estivesse casada e se convertesse, a Bíblia diz que ela deve continuar casada e santificar o marido, que é incrédulo, ou o contrário. Mas a Bíblia veementemente proíbe que um cristão se case com o ímpio. E foi o que ela fez. Mas para não ficar mal, e ele é o pastor preferido das estrelas globais, ele já casou, se não me falha a memória, cerca de 6 ou 7 atrizes e atores da Rede Globo. Ele é um homem bem visto na mídia. Mas para não se queimar, faz essa ideia do que vale é o amor. Então, quando homossexuais se casam, o que vale é o amor. Mas a Bíblia proíbe claramente esse tipo de união. E esses adversários vão invadindo a igreja, vão destruindo o evangelho, a palavra de Deus. E a igreja precisa se fortalecer contra isso, e repudiar isso, e lutar contra isso. E outras coisas vão entrando na igreja, adversários muitos. E ela precisa assumir essa postura de ação defensiva para lutar contra esses inimigos. Paulo encoraja os cristãos de Filipos a estarem firmes em um só espírito contra seus adversários, os adversários do evangelho de Cristo. É o que ele disse no verso 27, vocês estão vivendo de forma digna do evangelho, e vão surgir pessoas contra esse evangelho, trazendo um outro evangelho, um evangelho diferente deste. Então assumam uma postura de defender o evangelho, e não permitir que esses adversários venham contra o evangelho de Cristo. Essa posição defensiva devia ser em um espírito, o sentimento que une a equipe, ou seja, um corpo de crentes, uma unidade. E aí nós estamos em vantagem no que diz respeito às demais igrejas, por causa da confessionalidade. Nós temos uma confissão única, uma fé única, que não diverge. Se você reunir um grupo de pastores pentecostais e perguntar a eles qual é a doutrina depois da morte, vai ter tapa, murro e confusão. Cada um acredita uma coisa diferente.
Nós temos uma fé declarada, confessada, que tem como única base as Escrituras Sagradas. Isso facilita a unidade de pensamento, de conformidade. E quando há conformidade, há unidade. E a unidade ajuda a estabelecer uma força una. E isso faz com que a igreja lute contra esses adversários em uma só força. E não esteja dividida. E muitas vezes essa é a maior estratégia do diabo. A igreja dividida, ela luta contra si mesma. E ele vai ganhando campo e espaço. Então Paulo diz, meus irmãos, em um só espírito, uma só alma, uma só unidade, vivam um único corpo, defendam-se, guardem a fé evangélica, é o chamado do apóstolo, como uma só alma lutando juntos. Agora vem a ação ofensiva. A unidade do corpo defende o corpo, e agora ele fala como é que nós vamos lutar. É interessante notar que a palavra lutar, na realidade, provém de uma palavra grega usada para descrever uma competição atlética, a palavra sunatelotes. Essa palavra denota uma competição de ganhar posições, de avanço, como numa competição atlética, o mais forte, o mais rápido, o que pula mais alto, o que nada mais longe e assim por diante. Dela nos vem as palavras atleta e atletismo. Os filipenses não demoraram a entender a mensagem de Paulo. E agora eu pergunto para vocês, um atleta, alguém que pratica o atletismo, você acha que ele consegue correr 0,30 segundos, 100 metros, de um dia para o outro? Ele treina, ele se capacita, ele se especializa, ele doa a si mesmo. Ora, quando a igreja estabelece mecanismos de treinamento, e quais são esses mecanismos? Cultos públicos, escola bíblica dominical, reuniões de oração, reuniões de estudo bíblico, são momentos para a edificação, a construção. É aqui que somos moldados, formados, capacitados. Eu de novo fico impressionado, e me impressiona o empenho, o esforço, quando alguém convoca um aniversário na semana, e as pessoas se esforçam, elas cruzam o DF, literalmente, elas cancelam compromissos para poder participar, mas as reuniões de oração e as reuniões de estudo bíblico, é claro, eu entendo, elas são enfadonhas para aqueles que não são espirituais, e contra isso não há como lutar. Elas só têm interesse àqueles que são espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito de Deus, e só aqueles que têm o Espírito de Deus podem discerni-las. Então eu não posso obrigar quem não ama as Escrituras a amá-la, nem posso obrigar quem não ama a oração a amá-la. É um exercício próprio aos cristãos. Mas aqueles que são crentes, eu os convido a que nesses momentos tenham um crescimento, e que nesses momentos cresçam a presença do Senhor Jesus Cristo, e vão se tornar atletas capazes, percorrendo grandes distâncias, saltando grandes distâncias, levantando peso, porque eles se capacitam, se formam, moldam. É assim que um atleta faz. Para vencer os adversários do cristianismo em Filipos, não apenas tinham que tomar uma forte posição defensiva, permanecer firmes, mas também precisavam exercer um esforço ofensivo, lutar pela fé. Primeiro, isso não significa só conhecimento intelectual. Você pode ler todos os livros de teologia. Primeiro embate que você tiver com uma pessoa possessa, você vai levar uma surra tão grande, a exemplo dos discípulos, e vai voltar muito, muito machucado. Porque essa casta só pode ser expulsa com jejum e oração. Portanto, a piedade precisa estar unida à capacidade intelectual. E nós temos lutado por isso. Nós temos, por exemplo, o plano de leitura anual das Escrituras. Nós temos motivado a oração domingo à noite às 19 horas. Nós temos orado com sociedades internas, ministérios. Temos orado na semana, a fim de que tenhamos crescimento na piedade, que cresçamos a presença do nosso Deus espiritualmente, e unimos isso ao conhecimento que
adquirimos nos momentos de instrução da igreja, que não tem valor se não forem acompanhados por uma vida de piedade. Isso, claro, vai permitir que você lute pela fé. A fé é algo espiritual, não é algo só teórico ou filosófico, ou de linhas de pensamento teológico. Ela é algo espiritual. E aí você então pode agora lutar contra os adversários da fé, que são o diabo, o mundo e a carne. Esses adversários rondam a igreja e precisam ser vencidos numa luta espiritual. Paulo fala nessa passagem de lutar como uma só alma. Cristão algum pode vencer sozinho. Ele precisa de outros membros do corpo de Cristo. Juntos, como uma só coroa, devem prosseguir para a vitória em Jesus Cristo. Por isso eu falo da necessidade de orarmos uns com os outros, uns pelos outros, de estudarmos a Bíblia juntos, de aprendermos, crescermos, de nos visitarmos, nos amarmos, a fim de que possamos assim ter crescimento como corpo de Cristo. Se você é separado do corpo, você morre, e o corpo sem você, ele também perece. O que seria do corpo sem os ouvidos, ou sem os olhos, ou sem o nariz? O que seria do corpo sem a boca, sem o estômago? Todos nós somos necessários ao corpo, e todo o corpo perece se um dos membros perece, e o membro perece sem o corpo. Portanto, esse exemplo do corpo faz com que sejamos necessários uns aos outros. E quando nós estamos juntos, nós crescemos juntos e nos fortalecemos para prosseguirmos para Cristo Jesus e completarmos a corrida da fé. Em nada estáis intimidados. Então Paulo agora fala de uma atitude de vitória. Perto do fim dessa epístola, ele dá valoroso testemunho deste fato, escrevendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Meus irmãos, a igreja ela está atordida em nossos dias, e ela ficou atordoada num sentimento de mesquinhez, de que ela é pequena. E eu falei sobre isso na série de sermões Evangelismo 101, que nós não estamos mendigando, nós somos arautos proclamando que existe um rei. Eu não sei se vocês, esses dias eu assisti de novo o Robin Hood, e você fica impressionado com a pompa quando o rei aparece. O rei Ricardo, o coração de leão, quando ele vem, as trombetas tocam, as pessoas se dobram. E então um dos cavaleiros passos à frente e grita: ajoelhem-se, o rei está presente. Um arauto faz isso. Nós somos arautos, nós proclamamos a mensagem vitoriosa do rei. E às vezes a nossa mensagem é uma mensagem pequena, diminuta, e a gente fica gaguejando. Você pode proclamar em alta voz que o rei vitorioso venceu a morte, o inferno, ressurgiu dos mortos, e está assentado à direita de Deus Pai, de onde ele há de vir para julgar vivos e mortos. E todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve confessar que ele é Senhor e Rei dos reis. Essa é a proclamação do Evangelho. Então Paulo encerra essa parte da competição atlética dizendo assim: lutem, lutem, lutem sem temor. Façam como o Usain Bolt, que quando começa a corrida, ele começa com uma expressão de concentração, mas quando você observa no meio da corrida, ele olha para trás e dá pequenos sorrisos. Ele fala assim: eu vou ganhar, é certo que eu vou ganhar. Ele não tem dúvida, ele é o homem mais rápido do planeta. Então ele cruza a linha de chegada, sorrindo com o canto da boca. Você tem uma certeza de que você é vitorioso em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo. Então quando você vai para a competição cristã, vá nessa certeza de que você é o cristão mais rápido que existe. E não vá como quem é perdedor, ou na dúvida de que se haverá vitória. Nós estamos certos de que ela existe. Então Paulo encerra a epístola dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Claro que você não vai transformar isso naquele linguajar evangélico comum. Isso diz respeito à vida do Evangelho, em você como um membro do reino de Cristo, no anúncio do
evangelho. Então Paulo exorta os filipenses a que não se deixem intimidar por seus adversários. Não se intimide diante deles. E ele fala isso de forma muito clara, dizendo: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. É a certeza de Paulo. Não se intimide diante de nenhum deles. Nós temos o poder da palavra de Deus. E em último lugar, vem a segurança na batalha. Verso 28 a 30, eu vou ler agora o verso 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A vitória é garantida metaforicamente falando. Paulo passou da lealdade política à lealdade atlética, e daí agora ao âmago do campo de batalha. Por isso, uma luta de vida ou morte. Como um general fiel e firme, ele deu aos soldados filipenses a certeza da vitória suprema em Jesus Cristo. Não sei quantos tiveram experiência de serviço militar ou de vida militar. Um soldado é treinado a lutar para matar ou morrer. Um soldado que tem medo de morrer, ele nunca pode ir ao campo de batalha. Jamais. Porque se ele for nesse sentimento, ele vai morrer. Ele vai no sentimento de tirar vida ou dar a própria vida. Isso faz ele alguém que não teme morrer. Ele está disposto a dar a própria vida. Então agora Paulo encerra aqui esse tema dizendo assim: meus irmãos, vão por Cristo Jesus, morram pelo Evangelho. Um dos puritanos, John Latimer, colocado na fogueira, amarrado por grilhões, foi questionado se negaria a fé. E ele disse que não. Colocaram fogo e a madeira começou a queimar. Um dos seus algozes, então, aproximando-se, disse: Latimer, as chamas se aproximam. Nega a sua fé e serás salvo das chamas. Ao que ele respondeu: as chamas podem queimar o meu corpo, mas eu já estou livre das chamas eternas. Morrerei por Cristo Jesus. E o que impressionou seus algozes é que enquanto ele era queimado vivo, e o fogo subia dos seus membros inferiores para os membros superiores, não houve lágrimas, não houve grito, não houve gemidos, mas a face de quem morria serenamente. Irmãos, quando temos a certeza de que devemos padecer por Cristo, não há temor da morte. Você está pronto para o campo de batalha? Paulo diz aos seus soldados: avancem, lutem, deem a vida de vocês pelo Evangelho. Paulo conhecia muito bem a mentalidade romana. Lealdade, determinação e ousadia eram marcas de seu orgulho cívico e dedicação ao imperador e magistrados locais. E ele pega esse mesmo princípio e traz agora para a igreja e diz assim: sejam dedicados a Cristo, sejam leais ao Senhor, demonstrem lealdade, determinação e ousadia no serviço militar de vocês. O inimigo seria finalmente destruído se eles não se arrependessem e se voltassem com fé para Jesus Cristo. Além disso, Paulo disse que o futuro dos cristãos já está pré-determinado. Eles receberiam a salvação, isso da parte de Deus. Vocês vão ser salvos. Deus vai salvá-los. A certeza então agora é dupla. Não é preciso que os crentes sofram perseguição às mãos dos adversários do cristianismo para que tenham a certeza da realidade de sua fé. Não é preciso perseguição física. Eu tenho ouvido isso, que a igreja precisa de perseguição física para
ser avivada. Não funciona assim. Tem uma outra perseguição que deve motivá-los à morte. Vocês têm um inimigo invisível que está cercando vocês, o diabo e a carne, que lutam todos os dias. Se você não morrer para você mesmo, morrer para esse mundo, você vai ser tragado por ele. E aí é que vem a verdadeira batalha, que excede muito a batalha física, temporal. E é esse tipo de morte que precisamos experimentar. Paulo lembrou aos filipenses sua própria perseguição por ocasião da sua primeira visita, a sua prisão e surras nas mãos dos magistrados, Atos 16, 22 a 30. Ele mesmo tinha passado por perseguição física, estado em cadeias, prisões, levado surras. Lembrai-vos, disse ele, do mesmo combate que vistes em mim. E experimentem isso. Eles não estavam em prisão, mas existiam inimigos que estavam tornando eles cativos. E o que tem tornado você cativo por causa do Evangelho? Você tem perdido espaço cultural na sociedade? Você está perdendo espaço entre os seus familiares? Você está perdendo espaço no seu lugar de trabalho porque você não aderiu à ética mundana? Esses são inimigos, são prisões, cadeias que são lançadas sobre nós porque defendemos a posição cristã do Evangelho. Paulo diz: meus irmãos, vejam o meu combate, vejam como eu tenho lutado, e tomem isso como exemplo. Paulo concluiu este parágrafo lembrando aos filipenses que ele ainda estava travando o mesmo combate no instante em que escrevia numa prisão romana. Nós temos um exemplo aqui de como devemos nos portar em meio a tribulações, angústias e lutas. Além disso, ele acabava de recordar-lhes, em parágrafos anteriores, que o que lhe aconteceu em Roma tinha antes contribuído para o progresso do Evangelho, o verso 12 do capítulo 1. E eu quero dizer para você que as lutas que você enfrenta vão ajudar no progresso do Evangelho. Vão ser testemunho. E vão anunciar às pessoas que porque você defende Cristo, você tem sido perseguido, humilhado, e talvez até passe pela morte. Talvez você até pereça por causa do Evangelho. Vamos orar, curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Nós recebemos ao bondoso Deus a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Que mensagem poderosa, que nos convida a uma cidadania ativa, que nos chama ao treino atlético e que nos prepara para a batalha cristã. Nos faz cidadãos celestiais, atletas do reino e soldados de Cristo. Que em cada uma dessas áreas possamos de fato defender Cristo e o seu Evangelho, fazendo notório a todos os homens, dando um bom exemplo de vida, preparando-nos e nos capacitando para sermos melhores e defendendo e lutando pela honra do nosso Senhor. Ajuda-nos como igreja, dar-nos esta graça, Pai. É o que nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.